que eu pedi a Deus para me autorizar a pregar isso aqui. Eu acho que eu cheguei a comentar, foi com o Francisco uns dias atrás, já tem dias. E assim, a minha grande preocupação sempre foi e sempre será a de não deixar vocês fazerem nada que não esteja na Bíblia. Sabe, é muito ruim quando a pessoa vai batizar, mas não sabe o que está fazendo. A pessoa vai confessar Jesus, não sabe o que está fazendo. Ela vai pegar um envelope, eu não tenho aqui nenhum de sacrifício, mas não sabe o que está fazendo. Ela não sabe o que é um rompimento espiritual, ela não compreende que o mundo espiritual se move de forma diferente do que tem aqui na Terra. Então por isso que hoje o tema da nossa meditação hoje é o poder do rompimento espiritual. Quem crê aqui? Amém. Eu creio muito em rompimento espiritual porque é uma verdade. Hoje mesmo eu tive duas visões aqui, agora na hora do louvor. Uma, eu vi uma pessoa que Deus deu para ele 4 caixinhas, literalmente umas caixinhas pequenininhas assim, 4 caixinhas. Deus falou assim, são 4 caixinhas significando, 4 bênçãos que eu vou liberar para essa família. 4 caixinhas, eu vi direitinho as caixinhas, claramente como eu estou olhando para vocês aqui. A outra visão que eu tive foi Deus movimentando, sabe, dentro de uma pessoa. Eu vi assim, é muito interessante porque a visão é clara. Eu vi o anjo entrar dentro da pessoa e trocando as coisas dentro dela. É muito estranho, né, a gente ver isso, mas eu vi Deus trocando, sabe? E ele falou, só falta o coração. As outras coisas eu já troquei, só falta o coração agora. E aí eu falei, e vai acontecer, breve vai acontecer. Ele vai trocar o coração dessa pessoa. E por que quando falou isso eu entendi a palavra. Ele diz assim, eis que colocarei dentro de vós um coração novo. Então essa pessoa vai se converter. Porque não é assim que está na palavra? Eis que colocarei dentro de vós um coração novo. Ainda fala que é um coração de pedra. Isso, o profeta Ezequiel fala assim, eu vou tirar o coração, eu até arrepiei, eu vou tirar o coração de pedra, que é o coração que não crê, o coração duro, e vou colocar um coração de carne. Quem quiser, basta ler a palavra de Deus que está claro isso lá. Eis que colocarei dentro de vós um coração de carne, e tirarei o coração de pedra. Eu vi claramente. A outra coisa aqui que eu vi, também é de uma outra pessoa, e eu sei todas as pessoas, Deus me mostrava assim, a pessoa como uma borboleta. Uma hora ela está na flor, outra hora ela está no lixo, sabe, ela não tem firmeza. E eu falei, Deus, mas por que borboleta? Porque ele fica voando ali, voa aqui, voa acolá, ele ainda não achou o caminho que eu já dei para ele. Se liga, não é? Como eu passei a semana inteira pedindo discernimento do sonho que a Natália teve. Eu já tenho. Deus me deu, hoje é domingo, ele me deu sexta-feira. Aí ele me deu um espelho assim, e falei, entendi. No final do culto me procura que eu vou te passar uns pedacinhos que Deus me autorizou te passar. Então, Deus continua liberando visão, Deus continua querendo movimentar as pessoas. Mas o primeiro ponto para movimentar você começa aqui dentro de nós. É aqui dentro. E uma coisa que é importante é você saber que Deus ama a fidelidade a Ele. E a fidelidade a Ele significa que você não vai negligenciar a oração, não vai negligenciar a sua devocional. Deus não falou aqui hoje, tem muita gente aqui que Deus coloca comida na mesa e Ele não agradece. Aquela hora que eu
estava aqui uns gritos aqui, Deus estava falando assim, eu coloco a comida na mesa das pessoas, eu coloco, mas eles não me agradecem. Se liga, já pensou? Deus coloca a comida e você agradece. Eu morei nos Estados Unidos e uma das coisas que a gente tem que tirar o chapéu para os americanos, eles dão graça em tudo, na hora do almoço, na hora do jantar. E nós que somos crentes aqui no Brasil, muitas vezes não fazemos o que é necessário. Quem é que manda e nos dá o sustento? É Deus. Por que você não agradece Ele? Hoje o Espírito Santo falou comigo, muitos aqui não me agradecem. Já pensou? Aí Deus te dá emprego, te dá uma empresa, te dá um negócio, te dá sustento, te dá recurso, faz milagre na tua vida, você não diz muito obrigado por Ele. Que é o seguinte, quando Jesus veio e foi para a cruz, ele veio como? Ele representava ali na cruz o quê? Que tipo de animal era Jesus na cruz, segundo o profeta Isaías? Ele era um cordeiro. Cordeiro, já viu algum cordeiro avançar em alguém? Cordeiro avança? Cordeiro da chifrada? Cordeiro é uma ovelha obediente. Só que as pessoas esquecem que a próxima vida de Jesus, ele não virá mais como cordeiro, porque ele já passou dessa fase. Ele já foi cordeiro. E ele virá como agora? Como leão da tribo de Judá. E leão? Leão é mansinho? Não? Leão ruge? Ele ruge alto? Então muitas vezes as pessoas não entendem que Jesus, a parte de cordeiro, ele já executou. Ele se sacrificou por cada um de nós, quando ele aceitou o sacrifício do Pai e foi à cruz por mim e por você. Agora, da próxima vez que ele vier, ele não vem mais como cordeiro. Ele vem como o leão da tribo de Judá. Dá para você entender essa questão? Então ele não vem mais agora derramar sangue por você. Você já fez, o sacrifício é único, é total, é absoluto, ele é suficiente. Teologicamente falando, a gente diz que o sacrifício de Jesus é suficiente. Então ele não precisa fazer sacrifício de novo. É uma vez só. E agora, quando ele voltar, ele vem para buscar os seus, mas já na condição de sumo sacerdote do céu e leão da tribo de Judá. Você tem coragem de colocar a mão assim na frente da boca do leão? Sim ou não? Não, por quê? Porque ele pode te morder. Então o leão agora é um leão o quê? Com poder e glória. Esse é Jesus agora. Ele já está na glória, à direita de Deus, em poder e glória, como leão. Amém? Amém. Então eu quero hoje chamar vocês à meditação no texto de Efésios. Quem tem Bíblia aí, por favor. Estou gostando de ver muita gente está trazendo Bíblia para a igreja, né? Isso é muito bom. Muito bom. Efésios capítulo 6, verso 12. Efésios 6, verso 12. É muito importante entender esse texto aqui. Olha o que diz lá. Vou esperar o pessoal achar ali. Efésios é Novo Testamento. É uma carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Importante trazer Bíblia, porque você vai aprendendo a lidar com ela, né? Onde estão os livros, é para cá, é para lá, não é? Quem não está acostumado leva um tempinho, mas não tem problema não. Achou? Pronto. Efésios capítulo 6, verso 12. Vai dizer assim, ó. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos. Importante entender isso. E sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial de trevas. Será que quando eu leio isso você consegue entender o Brasil? Só por essa leitura aqui? Você consegue entender a perseguição a pastores, fechamento de igreja? Você consegue entender só por isso? Padre, né? Mandaram prender um padre aí essa semana. Consegue entender quando eu leio só esse pedacinho aqui? Contra as forças espirituais do mal, onde elas estão? Nas regiões celestiais.
E aí Jesus, no outro texto, no Evangelho de Mateus 17, capítulo 21, ele vai dizer assim: mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Então há certos demônios que são muito fortes, que você tem que jejuar e orar para eles sair. Então veja bem, a primeira coisa que você tem que aprender é que demônio atua aqui embaixo. Alguém aqui já viu, aqui na igreja, eu expulsando demônio? Alguém já viu? Já, né? É aquilo ali. Demônios atuam aqui. Jesus expulsou o demônio, eles pediram para entrar em porcos, né? Expulsou lá em Gadara, expulsou daquele jovem endemoniado, enfim. Demônio atua aqui. Agora, onde atuam os principados e potestades e os dominadores? Onde atuam? Olha o texto. Atua onde? Nas regiões celestiais. Onde são as regiões? É aqui, ó. É nas regiões celestiais que a terra toda está em volta deles. Eles não ficam aqui na terra, porque esses são os demônios que agem nos juízes, nos políticos, que promovem as guerras. Lembra, gente, Daniel encontra com um demônio e o que ele fala? Eu lutei dias em oração e jejum contra aquele demônio, mas eu não pude fazer nada, eu tive que pedir a Deus para poder mandar ele embora, porque ele não era um demônio aqui da terra, ele era um principado, uma potestade, uma dominação. Então, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil agora, esse final de semana? Quem está agindo? Claro. Eu não quero entrar em detalhes, mas quem viu o vídeo onde a mulher fala de Apocalipse e a outra rebate na hora? Quem viu? Você viu? Como é que estava o rosto daquela que rebateu? Vocês não prestaram atenção, não? Na hora o olho esbugalhou. Por quê? Porque ela está debaixo de uma dominação. E a dominação diz: fala que Deus é uma força, fala que Deus é uma energia. Deus é energia? Deus é força? Não. Deus é o quê? É espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a gente precisa prestar atenção, por isso que a gente precisa conhecer muito Bíblia, para na hora que você vê certas coisas, você sabe discernir o que está acontecendo. Amém? Amém até aí? Amém. Presta atenção no vídeo, você vai ver que o olho dela chega a ficar esbugalhado, e ela começa a mostrar um Deus inexistente. Ele não vai fazer nada agora não, ele é amor, pode continuar aqui na furrupa, pode continuar aqui no carnaval, pode continuar pecando, não foi isso que ela falou? Vê lá o vídeo, gente, presta atenção nas coisas. Deus nunca falou para a gente ficar na fornicação, e nem naquele tipo de ambiente. Jesus nunca esteve nesse tipo de ambiente. É muito fácil a gente entender Jesus. O que acontecia quando Jesus andava na terra? Ele ia para o monte, ele ia para os lugares. Quem ia atrás dele? Eram as multidões. Jesus não ia atrás de festa para pregar. A única exceção que você encontra, que era uma festa de família lá na região dele, ele vai no casamento. Só. Qual outra festa que ele foi? Ou vocês acham que naquela época os romanos não faziam 1 zilhão de festa do mundo lá na região, que eles dominavam e os deuses deles eram outros? Tem que faltar muita inteligência para não perceber as coisas. Bom, Deus nos orienta desde o princípio a orar e jejuar para conquistarmos as nossas bênçãos. Deus pode dar ela para você? Pode. Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser. Mas o que Deus quer de mim e de você? Obediência. Ele quer saber onde está o teu coração, se você é obediente. A maior prova disso é José, Abraão. Deus testou a obediência de Abraão, mas não foi Deus que chamou Abraão, chamou e testou ele durante toda a viagem.
Então agora vai lá e dá o seu próprio filho para mim. Deus precisava fazer isso? Não. Mas ele estava testando a fidelidade. Ainda hoje de manhã, eu orando lá ao Senhor, Deus falou assim: lembra quando alguém te procurou como profeta? Me trouxe na mente assim, e pediu para você conversar comigo sobre uma determinada situação? Eu falei: lembro. Você passou para ele o meu recado, não passou? Eu falei: passei. Ele obedeceu? Não. Por isso que muita coisa dele não deu certo. Eu falei: nossa. Entende? Quantas vezes você procura o profeta diz assim: Deus falou, pode fazer. Você vai lá e fica com medo e não faz. Aí depois vem as consequências, porque você desobedeceu. Dia desse eu visitei uma casa de uma família, aí Deus falou assim: não ponha nem mais um prego aqui. Não foi? E aí você vai colocar prego. Não. Deus falou que não é para fazer mais nada, porque não é lá o seu lugar. Então para que você vai ficar investindo lá? Isso é misericórdia de Deus, isso é cuidado de Deus com a gente. É cuidado. Deus cuida de nós. Então veja bem, há fortalezas satânicas. Está no texto de Efésios. Há planos de contenção. Há muralhas espirituais que precisam ser rompidas em Deus e por Deus, através do poder do sangue de Jesus. Lembra quando Paulo estava indo para Éfeso? Aí os demônios impediram ele de ir. Está na Bíblia, gente. Ué, como é que pode? Ele é um homem daquele apóstolo cheio do Espírito Santo, mas os demônios fizeram uma contenção nele que ele não conseguiu chegar a Éfeso. Por quê que Deus permitiu? Porque ele teve que orar mais e jejuar mais, porque ele ia enfrentar uma situação muito difícil em Éfeso. Amém? Amém. Estão entendendo? Glória a Deus. Então, Deus usou os demônios para livrar ele. Sim, usou, porque Deus usa quem Ele quer. Demônio é criado por Ele também. O único que tem poder sobre todos é Deus. Tanto é que quando o demônio queria tentar Jó, o que ele fez? Ele foi lá em cima e falou: Deus, aquele homem é um homem reto, então eu não posso mexer com ele, porque ele é reto, é fiel ao Senhor. Aí Deus falou assim: tá bom, então você vai testar ele. Você pode fazer tudo com ele, menos tirar a vida dele. Eu vou liberar. Quem liberou? Deus. Então quando vem algo muito forte sobre a tua vida, se você é fiel com Deus em tudo, por isso que é importante ser fiel com Deus, Deus é quem vai liberar. E Ele vai liberar até onde você vai suportar. Amém aí? Amém. Glória a Deus. Estou dando um ensinamento muito profundo aqui hoje, hein? Pega as chaves. Então, o diabo te contém? Sim. O diabo cria muralhas para você? Sim. Ele criou para Daniel. O diabo cria fortalezas para você? Sim. Quem? As principados, as potestades e os dominadores. E ele manda quem fazer? Os demônios estão aqui embaixo. Pegaram até aí? Deus é detalhista. Sempre falo isso aqui. Deus é detalhista e testa a nossa obediência. Eu não sou muito disso, mas fala para quem está falando. Deus é detalhista e testa a sua obediência. É assim que é Deus, tá? Esse é o meu Deus. Tem até uma música que fala: esse é o meu Deus. Eu esqueci o nome do cantor, mas esse é o meu Deus. O maior exemplo bíblico, dentre vários exemplos que existem na Bíblia, é a queda da muralha de Jericó. Quando Deus manda o povo, os levitas e os sacerdotes, a dar 6 voltas em torno do muro. Precisava? Claro que não. O que Deus estava testando? A fé, a obediência. Vão lá e dão 6 voltas. Ele não mandou dar 5 nem 8, foi 6. Aí, o que acontece? Cai a muralha na 7ª volta. Então veja bem, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Eles não podiam entrar lá. Tinha uma muralha intransponível. Gente, lê sobre a muralha, tem vários. Eu assisto um programa lá no Discovery, não sei o que lá. Outro dia passou a muralha, eles acharam lá, os arqueólogos acharam a muralha. A muralha era muito grossa. Ninguém saía nem entrava lá em Jericó. Tinha um portão de madeira imenso.
E os guardas ficavam em cima da muralha, por isso que era muralha. Então o Senhor disse a Josué, quer ver? Abre Josué 6, de 1 a 5. Uma pregação dessa, você tinha que gravar e nunca mais esquecer ela, tá? Olha só o que disse Deus a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os seus homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. Olha o detalhe. Deus dando os detalhes do jeito que ele queria. Isso que eu quero que vocês entendam. Deus é detalhista. E aí ele diz: no 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Presta atenção como Deus é detalhista. Quando as trombetas soarem um longo toque, que é de vez em quando é tocado aqui pelo Leandro, aquele toque mais longo. Lembra que ele faz um toque? É aquilo ali. Todo o povo dará um forte grito. Ai, Deus manda gritar? E tem gente que fica na igreja assim, né? Eu não posso gritar, não posso falar nada, nem dar amém. Por quê? Então, o nosso Deus gosta. Há momentos que Deus manda gritar mesmo. Aqui ele está mandando gritar. E o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Prestou atenção? Deus deu os detalhes? Explicou pormenorizadamente o que ele queria que fizesse? Esse é o meu Deus. Ele olha os detalhes da sua vida, meu irmão. Os olhos do Senhor estão sobre você. Aí, não adianta você estar aqui na igreja, aqui cheio de reteté, chega no outro dia, você xinga, fala besteira, fala palavrão, olha outras coisas no WhatsApp, deseja a mulher do próximo, ou o marido do próximo. Não adianta. Deus está vendo tudo. Deus está vendo cada detalhe da tua vida. Você está entendendo isso? Amém? Estão entendendo? Porque Deus é detalhista. Ah, meu Deus, eu tenho uma bênção minha que não chega. Não chega porque você falhou com Deus em alguma coisa que Ele mandou você fazer. Para de ficar culpando Deus daquilo que você fez de errado. Né? Já viu umas pessoas que chegam nas férias assim, eles começam a enfiar o pé na jaca? Não tem ninguém vendo, então né? Eu não estou vendo e nem preciso ver. Quem está vendo? Deus. Lembra, Jorge, daquele pessoal que estava enfiando o pé na jaca que Deus me revelou? Como é que o pastor sabe? Você contou? Não precisa me contar. O Espírito Santo me contou. Nós tínhamos aqui o Zaqueu, que é o pai da Natália. E ele, de vez em quando, ele falava assim: como é que Deus fala as coisas para o senhor antes de mim? Eu falei: não sei, se pergunta para ele, ué. É ele que sabe, porque ele de vez em quando me dá as informações mesmo. Ah, se eu falasse tudo que Deus me fala de vocês. A muralha caiu. Caiu na hora que Deus marcou? Sim. Por que Deus mandou fazer tudo detalhadamente durante 6 dias antecipadamente? Tinha que fazer tudo antes. Para quê? Porque Ele quer testar a tua fé. Então, quando a gente vai ser um crente verdadeiro com Deus, o que Ele fala? Me confessa com a tua boca. Não é isso? Não tem uma sequência? Depois você vai lá e batiza. Se você não tá com o casamento certinho, depois você tem que ir lá e fazer o casamento, que o casamento mais importante para Deus é o religioso. É a bênção dele, não é assim? Então a mesma coisa é a muralha de Jericó. Tem que fazer cada coisa conforme Deus manda fazer. Amém? Amém. E chegou o dízimo. Dízimo e fé. Dízimo é obediência a Deus e pronto. É simples. Ah, o pastor tem que ficar obrigando? Eu não. Se você é de Cristo, você sabe os seus deveres e o que você tem que fazer. Não é? Você já observou que Deus manda até o povo gritar aqui?
De vez em quando a gente dá uns glória a Deus assim, porque Deus gosta, porque você está adorando é a Ele. O que se aprende aqui é que Deus gosta de que façamos tudo o que Ele ordena nos mínimos detalhes. E Ele, Deus, ama a obediência. Então, fala com quem está do teu lado. Deus ama a obediência. Fala Ele. Balança o obreiro assim, ó, né? Então veja bem, onde é a nossa luta? Nos ares celestiais. Você não está lutando aqui embaixo, irmão. Você está completamente enganado. A nossa luta é contra as pessoas. Ai, pastor, mas aquele danado veio lá e falou mal de mim. Ele falou algo comigo. É ele que está falando? Não. Quem está mandando ele falar? Não. Ai, o homem veio aqui e me comprou 200 camisetas e não pagou. Quem fez isso? Quem é que deu a ordem para ele não pagar? É quem ele serve. Estão pegando aí ou não? Uma manifestação de intercessão é normalmente chamada de guerra espiritual. Quando você intercede, você entra em guerra espiritual. Então quando alguém diga assim, pastor, ora aí, pronto, eu entrei em guerra espiritual. Na hora. Na hora. Porque qualquer oração intercessória, qualquer petição intercessória é uma guerra espiritual. Pastor, ora porque eu vou fechar um negócio. Entrei em guerra. Pastor, ora lá para o rapaz, está doente. É guerra. Na hora. Porque toda intercessão é uma guerra espiritual. Guarda aí. Fala com alguém, toda intercessão é guerra espiritual. Porque as pessoas têm que gravar isso, irmão. Porque acham que o negócio é da maré mansa. Ai, pastor, ora por mim aí. Aham. Quando você falou que eu mandei a oração, pronto, entrei em guerra. Toda intercessão é uma guerra espiritual. A batalha espiritual não deve ser realizada, se liga, confrontando-se diretamente os principados e potestades sobre cidades ou nações, sobre a sua casa. Não é assim. Esses espíritos malignos são chamados nas escrituras, como eu mostrei ali, né? Principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses são todos os nomes que eles aparecem na Bíblia. Porque, olha lá, Efésios 6,12, olha ali, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quem faz uma pessoa adulterar? É Deus? Quem? Fala o nome dele. É o diabo. Quem faz uma pessoa roubar? Matar? Fornicar? Que é um pecado, né? A pastora mostrou ali hoje. Não é Deus, irmão. Não bota a culpa em Deus naquilo que ele não tem culpa nenhuma. Não passa para Deus aquilo que você está fazendo. E nem a carne. É o caráter. É o caráter, né? Entendeu? É claro, porque veja bem, quem tem o caráter de Cristo, presta atenção, quem tem o caráter de Cristo, quem governa ele? É Cristo. Ele vai roubar? Não. Ele vai matar? Não. Ele vai fornicar? Não. Ele vai adulterar? Não. Por quê? Ele tem o caráter de Cristo. Paulo fala isso. Está nas cartas dele. Ele não consegue fazer, porque na hora que ele vai fazer, o Espírito Santo fala, olha rapaz, você está doido para fazer isso? De jeito nenhum. Você não é meu? Por isso que Deus muda o caráter. Por isso que Deus, a pastora hoje está, hein? Deus muda o que em nós? O caráter. Tira o caráter do mundo e coloca o caráter cristão. E é verdade, ele não muda a personalidade, porque eu continuo bravo do mesmo jeito. Amém? Ele não vai mudar. Ele vai dominar o caráter. Perdão, a personalidade. Dominado com o fruto do... Amém? Essa lista que está ali são seres demoníacos de alto escalão que habitam nos lugares celestiais e não habitam em seres humanos. O que entra em ser humano é demônio. Pega isso para não cometer nenhuma injustiça. Principado, dominador e príncipe das trevas não vem aqui embaixo. Eles governam os demônios aqui de baixo. Esses espíritos
demoníacos têm uma função diferente da função dos demônios que habitam em seres humanos. A função deles é outra. E aí, lembrar que a oração é sempre a Deus. Jesus e os apóstolos falavam diretamente aos demônios que habitavam numa pessoa endemoniada. Lutamos contra principados demoníacos, mas geralmente orando ao Pai, em nome de Jesus, e não falando com eles diretamente. Pega o manto. Pega o manto. É para fazer entrevista com ele? Não. É para colocar a câmera de televisão e ficar entrevistando o demônio? É isso que está na Bíblia? Quem faz isso não obedece à palavra. Jesus nunca entrevistou demônio. A única exceção foi os de Gadara. Falou: por que o senhor veio antes da hora? Ainda não é o teu tempo. Lembra? Deixa eu ir para os porcos. Jesus disse: vai, pronto, acabou. Tchau. Não deu entrevista, não ficou batendo papo com o demônio, nem colocou a câmera lá para poder filmar, como acontece em uma outra denominação aí, né? Isso não tem base bíblica, irmão. Quem conhece eu expulsando demônios sabe que eu sou discreto. Às vezes eu nem deixo o demônio manifestar. Eu já corto ele na raiz porque é muito ruim. E qual é o propósito? Só se Deus quiser que aconteça. Mas não há propósito nisso. O profeta Daniel prevaleceu sobre o poderoso principado demoníaco da Pérsia. Daniel 10, versos 12 e 13. À medida em que jejuava e orava, concentrando-se no Deus de Israel e não no próprio ser demoníaco. Ele orou a Deus, ele não orou para o ser, nada, ele orou a Deus. Deus, faz a tua vontade, retira daqui essa casta de principado sobre a Pérsia. Daniel 10, 12 e 13. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos de Deus, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Amém? Amém. Quando o negócio é grande demais, quem vem te ajudar? Deus manda anjo de guerra, arcanjo. Aí é com Deus, não é você que vai determinar, é Deus que determina. Aleluia. Agora eu quero falar sobre as fortalezas espirituais. As escrituras falam sobre destruirmos fortalezas espirituais. Veja bem, 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Pega o manto aí. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas. Eu vou meter a mão na cara daquele cara. Não é terrena. Apesar de eu também já ter cometido esse pecado, mas não é terrena a arma. Amém? Sim, irmãos, eu tenho que reconhecer que eu também já errei muito. Eu não sou perfeito. E aí ele diz mais o que? Mais poderosas em Deus para destruir as fortalezas espirituais. Destruímos vãs filosofias. O que é as vãs filosofias? Pode ir lá no carnaval, não tem nada a ver. Pode ir lá, mas Deus é amor. Isso são vãs filosofias. Pode ir, que não tem problema nenhum, não. Pode fazer sexo antes de casamento, não tem nada a ver. Tudo liberal hoje. Estão entendendo? Isso são vãs filosofias que os demônios colocam sobre a mente das pessoas. Pode fazer tatuagem, não tem nada a ver. O que tem? Você é crente, já foi batizado, não tem problema nenhum. Pode? Não. Pastor, eu tenho antes de eu ser convertido. Deus não vai levar em conta, eu já expliquei isso aqui várias vezes. Mas agora, eu sou batizado, firme, vou fazer. Você vai fazer porque você não é convertido.
Você é convencido. Convertido não, porque o convertido não faz mais. Amém? Amém. A Bíblia dá brecha para fazer? Não. Então, mas tem pastor que faz, problema dele, ele vai se ver com Deus. Eu não faço. Ele vai se resolver direto com Deus lá. Mas tem igreja que não tem problema. É o pastor dela que vai se resolver com Deus. Porque lá em Joel está escrito: eu tratarei com os pastores rebeldes. É Deus que vai tratar, não sou eu não. Eu só não vou pregar errado. Quer fazer? Pode fazer. Você vai resolver isso com quem depois? Com Deus. E aí ele continua dizendo: vãs filosofia e arrogância. O que aquela filha do demônio foi hoje? Arrogante. Não, né? Lembra? Vê o vídeo. Vocês entenderem que a arrogância vem de quem? Do demônio. Deus não é arrogante. Deus é longânimo. Deus é amoroso. Deus demora a irar. Ele é justiça, mas Deus, ele te perdoa. O diabo não. Faz um trato com ele no cumpre, você vê o que vai acontecer. Nós temos casos na família de gente que fez e não cumpriu, hoje só Jesus na causa. Uma fortaleza, então, consiste em um conjunto de ideias que estão de acordo com as mentiras e as acusações de Satanás contra a verdade de Deus. Está lá no versículo 5. São mentiras sobre Deus, sobre quem Ele é e sobre o que Ele diz que fará. Não foi isso que a menina falou? Não vai arrebatar ninguém não. Ele é amor. É isso aqui que é a fortaleza espiritual. São as mentiras que tentam tirar a verdade da palavra da sua vida. E aí ele diz: como também mentiras são quem somos em Cristo e como Ele nos vê. Você, rapaz, você acha que você é melhor que eu? Você acha que Deus escuta a tua oração? Você já viu Satanás falando isso com você? Você está orando e aí vem aquela vozinha e joga uma seta. Você acha que Deus vai ouvir sua oração? Você é pecador. Isso é mentira. Isso é o principado. São os demônios jogando setas que voam de dia e de noite sobre você. Você tem que ficar atento. Você não vai conseguir. Isso não vai dar certo. Né? Anda certo com Deus que tudo vai dar certo. Às vezes não está dando certo porque você está arrastando alguma coisa ainda que não consertou. Muito bem. E quando aceitamos essas mentiras, sabe o que acontece? Elas nos aprisionam o nosso coração nas trevas. Isso que chama as correntes das trevas sobre nós. Ela te aprisiona lá. Aprisiona uma pessoa que é viciada em cocaína, uma pessoa que é viciada em pornografia, e vai por aí. São prisões espirituais, são cativeiros espirituais. Nós já fizemos aqui uma vez a quebra de cativeiro. São cativeiros espirituais que você está amarrado nele. É igual o caso da idolatria. Tem gente que não pode falar isso. Idolatria não é de Deus. Deus nunca aprovou idolatria. Então cria um cativeiro nas pessoas. Ele fala que idólatra não vai herdar o reino. Inclusive a Suzana falou hoje dos idólatras ali. Não herda. Não é eu que não quero que você não vai, não. É Deus que falou que não vai. E aí esses sofismas, nessas fortalezas, vão dizer assim: não, vai sim, pode, faz aí um altarzinho para Santinha, não sei mais o que. Não vai. Estou entendendo? Então quem fica na sua orelha? Não tem problema não tem nada a ver não. Pode fazer. São essas fortalezas espirituais, esses cativeiros espirituais que amarram você, para você não conhecer a verdade. Posso ouvir um amém? Amém. Por isso que eu falei, hoje essa pregação vocês deviam guardar ela. As 3 fortalezas que nos atacam. Há 3 tipos de fortalezas espirituais. A primeira, fortalezas pessoais da mente, que prendem as pessoas em maneira de pensar e estilo de vida pecaminoso. Amém? Então, o cativeiro espiritual ataca a sua mente e amarra a sua mente para que você viva uma vida em desacordo com a palavra de Deus. É fortaleza da mente.
Então essa é a primeira. A segunda, fortalezas culturais ou valores da nossa sociedade que estão de acordo com as trevas. Cadê a Pamela? É aquela. As fortalezas culturais são acordos com os valores de Satanás na nossa sociedade de maneira geral. O que fala de fornicador, de imoralidade sexual? Está na Bíblia? Tá. Ah, mas não tem nada a ver, não é bem assim. Deus criou quantos tipos de pessoas quando Ele criou? Ele criou o homem, depois Ele criou o quê? A mulher. Criou outra coisa? Então, irmão, acabou, não tem que discutir isso. Está na Bíblia. A Bíblia para você é regra de fé e prática? Então pronto, acabou, não tem que discutir. Não tem que discutir. E eu não tenho que perder tempo com isso. Ah, encontrei alguém ali, meu irmão, passa direto, vai embora. Ah, porque eles estavam lá no shopping beijando, problema deles. A salvação é individual. Eu é que tenho que prestar conta de mim, eu não tenho que prestar conta deles. Amém? Amém. Porque hoje o negócio está tão feio que se bobear você vai preso. Então, há muitas formas pelas quais as pessoas concordam com Satanás e mantêm esses valores entrincheirados dentro dela. Terceira fortaleza. Fortaleza cósmica, que são as potestades e principados demoníacos nos ares, são os anjos demoníacos ou ossos demoníacos, induzindo você a fazer ou a manter as coisas erradas. Pegar? É como se fosse um imã sobre você. E ele fica te dominando lá de cima. Eu não queria brigar, mas briguei. Entendeu agora? Eu não queria falar aquela palavra, mas falei. Quem é que está te dominando? Deus é que não é, né? Não coloca a culpa em Deus nas coisas que são suas, da sua carne, ou que são fortalezas espirituais que estão agindo em você, porque você não quebrou elas. Amém? Tem muito pastor que não tem coragem de pregar isso aqui, porque no outro dia o demônio vai pegar ele e ele não fala. Os 3 componentes de uma batalha de oração, quais são os 3 componentes de uma batalha espiritual de oração? Em primeiro lugar, proclamamos a vitória de Deus, concordando com a supremacia de Jesus, o seu poder, as suas promessas e a sua vontade. Fazemos as orações da Bíblia, relembrando a Deus das suas promessas, e proclamamos decretos proféticos relacionados à supremacia de Deus e o propósito do reino dele, que é de me levar da terra para o céu. Pronto, esse é o primeiro jeito. Sua oração precisa ser clara. Senhor, eu creio no teu poder, eu creio na palavra, eu creio em Jesus, eu creio na cruz, eu sei que eu vou para o céu e nada impedirá. Isso que é oração imprecatória. Lembra que um pastor aí falou que tem que fazer oração imprecatória? Essa é a oração imprecatória. Eu creio no Deus vivo, poderoso, glorioso, maravilhoso, que vai me levar para a vida eterna, e você não tem poder sobre a minha vida. Mas vamos lá tomar uma cervejinha, tomar uns negócios. Eu creio que Deus tem poder na minha vida e Ele manda em mim e não você, Satanás. Pronto. Quando as pessoas te convidam para beber cereja, o que você fala? Não. Quem é que coloca em você não? Porque você já gostou muito? Deus. Que o diabo quer que você vai. Tanto que ele manda a pessoa te convidar. Segundo lugar, confessamos o pecado e renunciamos às obras das trevas, rompendo, olha a palavra, rompendo assim o nosso acordo direto ou indireto, objetivo ou subjetivo com o inimigo. Eu renuncio e rompo em Cristo. À medida que resistimos a Satanás e nos submetemos a Deus e a sua palavra, o diabo foge de nós. Tiago 4,7, abre aí. Abre tua Bíblia e vê o que acontece, irmão. Eu não aguento. Aguenta sim.
Ah, eu sou fraco. Não é fraco não, porque Paulo era fraco. Ele diz, eu sou fraco, mas em Cristo eu sou forte. Então não vem que essa conversa que eu não aguento. Ah, eu não suporto, eu não aguento, eu não consigo ficar longe do pecado. Mentira! Mentiroso e mentirosa. Então a sua conversão é de mentira. Porque Deus já deixou tudo pronto. Leia Tiago aí. Sujeitai-vos a quem? A Deus. E aí o que acontece? Resistir ao diabo. E ele vai fazer o quê? Olha a palavra que Paulo usa. Ele Já viu uma pessoa fugindo? Como é que é fugindo? É devagarinho assim? Ah, tô indo, tô fugindo, tá gente? Tô indo. Eu tô assim, tipo baiano, entendeu? Bem, fugindo bem rápido. Não. Fugir é o quê? Correr. Perna para quem tem. Amém? Amém. Mas manda você sujeitar a quem? É a Deus, meu irmão. Ah, eu não sei porque eu não consigo, né? Meu filho, porque você não está resistindo a Deus, velho. Você não está sujeitando. Manda sujeitar. O que é uma pessoa sujeita? Submissa, dominada por Deus. Pegou? É sujeitar. Em terceiro lugar, realizamos as obras do reino agindo no espírito oposto ao das características malignas que permeiam em uma determinada cidade, região ou na minha mente. Por exemplo, no lugar em que a opressão é identificada como uma fortaleza espiritual, o corpo de Cristo deve focar a sua atenção agindo para quebrar a força dessa potestade. Ai, a potestade me faz eu fazer isso. Você tem que quebrá-la pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Eu não quero xingar, mas eu xingo. Você tem que quebrar essa potestade. É ela que está fazendo você fazer isso. Está entendendo pela palavra aqui? E qual é o caminho? Sujeitar-se a Deus e o diabo. Manda resistir. O que é resistir, hein? Quem lembra das aulas de física? O que é resistência? Aqui. Ó, uma muralha. É igual a muralha de Jericó, que resistiu ao povo hebreu durante 6 dias. E por que muitas vezes eu pego isso aqui, coloco algo aqui dentro? Deus precisa do meu dinheiro? Não. Eu coloco aqui uma oferta de sacrifício. Qual o nome está aqui? Sacrifício. O que é sacrifício? Algo que vai fazer o que com você? É uma renúncia que você faz. É um sacrifício, não é? Tem gente que R$1 é sacrifício. Mas tem gente que isso não faz nem cócega nele. Vocês estão entendendo o que é sacrifício? Sacrifício é sacrifício. O que Abraão deu de sacrifício para Deus? O filho. E aí tem muita gente que não entende o que é sacrifício. Sacrifício é para romper no mundo espiritual. Exemplo, vou dar um exemplo. Ah, o meu pai é incrédulo. Você rompe aqui. Quebrando a fortaleza da mente dele. Amém ou não? Estão entendendo? Amém. Tem que romper. Vocês já assistiram aquele filme que a mulher ora pelo marido e ele está para fazer o adultério, aí ele começa a dar desarranjo intestinal, quarto de guerra? É aquilo ali. Você está orando para quebrar as fortalezas. Ele ia trair ela e deu desarranjo intestinal nele. Atenção, mulheres. Quarto de guerra. Mas é isso que é quebrar a fortaleza do inimigo. Ali era um principado que estava tentando tirar e quebrar o casamento dele. Aí o que ela fez? Vou ficar brigando com meu marido. São safados, você quer? Não. O que ela fez? Quarto de guerra e foi orar. Aí, meu amigo, tudo deu certo pro lado dela, porque, né? Na hora de consumar, pronto, deu desarranjo intestinal. Nossa, e teve que sair correndo pro banheiro.
e ainda ficou desempregado. Entendeu? Sujeitai-vos a Deus. A gente quebra a fortaleza com jejum, oração e com sacrifício. Então, toda vez que o pastor fala assim, nós vamos fazer um rompimento espiritual, vamos fazer uma oferta de sacrifício, aprenda para que serve. É para isso. Eu preciso de uma resposta de Deus. Eu preciso que Deus haja nessa e nessa área. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Rompa no espiritual, porque muitas vezes está preso nessas dominações, está preso nessas áreas, e você vai lutar a guerra espiritual para que essas dominações não tenham mais poder. Amém? Amém. Vocês entenderam? Amém. Está claro para vocês o poder do rompimento espiritual? Quem faz o rompimento? É você. Como? Orando e jejuando. E sujeitando-se a Deus. Para que todas essas coisas fujam de vós. E lembre-se, onde o diabo ataca? Na mente, principalmente. E com a cultura de onde você vive. A cultura do não tem nada a ver. E que começa a moldar a sua mente conforme molda o mundo. Amém? Amém. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido a importância do rompimento espiritual, a importância de nós nos sujeitarmos a Deus. Amém? Vamos ficar de pé.